E se parte da história de Adão e Eva nunca tivesse sido revelada completamente? E se o homem mais sábio da Bíblia tivesse dominado forças espirituais que quase ninguém comenta nas igrejas? Hoje, no Sabedoria Sagrada, nós vamos unir duas revelações poderosas: o livro perdido de Adão e Eva e o segredo espiritual do rei Salomão. Textos antigos, mistérios ocultos e verdades que desafiam nossa compreensão da Bíblia. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o início e o auge da história bíblica. Após mais de 6 décadas, fragmentos reveladores de um texto bíblico vieram à luz. A história de Adão e Eva, profundamente enraizada em nossa cultura, emerge da Bíblia como um dos relatos mais evocativos. Entre as narrativas mais antigas, a que envolve o Jardim do Éden se destaca por sua intriga. Documentada em um manuscrito ancestral chamado Sefer Tamuna, ou o Livro das Imagens, essa lenda tem moldado nossa percepção com elementos como o fruto proibido, a sedução pela serpente e a expulsão do paraíso. No entanto, o que aconteceria se existissem partes dessa história ainda não reveladas? Imagine um capítulo oculto, um manuscrito perdido, ressoando verdades sombrias das sombras da história. Durante anos, estudiosos buscaram esse texto lendário. Recentemente, esses murmúrios se transformaram em clamores, conforme arqueólogos anunciaram ter desenterrado essa peça autêntica. O que foi descoberto, contudo, está longe de ser um conto reconfortante. Convidamos você a explorar conosco essas descobertas que desafiam nossas compreensões mais fundamentais. Os textos conhecidos como os livros de Adão e Eva foram encontrados na tumba egípcia de Tutankamém e mais tarde publicados em 1926. Hoje, esses são alguns dos documentos mais antigos já conhecidos, originários do início do cristianismo no Egito e atualmente disponíveis em leilão. Esses volumes exploram as experiências de figuras icônicas do Gênesis após sua expulsão do Éden, refletindo um conjunto de crenças pré-históricas, ainda que a autenticidade e datas de sua antiguidade permaneçam sob debate. Conhecido como o Apocalipse de Moisés, este título grego foi atribuído a um manuscrito antigo que, segundo algumas referências em 2 Coríntios, parece ter sido conhecido por Paulo. A narrativa foi inicialmente revelada a Moisés, embora a versão latina tenha começado com sua tradução para o inglês, e a data precisa de sua composição permanece incerta. Consenso entre os estudiosos sugere que foi redigido no 1º século da Era Comum em uma língua semítica, embora possa ter sido transmitido oralmente por um período considerável antes de sua documentação. As principais fontes textuais em latim são datadas dos séculos 9 ao 12. A documentação desta obra não foi amplamente detalhada, pois era considerada um pseudepígrafo, ou seja, uma obra fictícia, embora historicamente precisa, frequentemente excluída dos textos bíblicos canônicos devido ao seu estigma. Apesar disso, o livro proporciona insights significativos e uma compreensão profunda de eventos históricos, representando uma tradição oral que narra desde a criação da primeira vida humana até o momento em que foi decidido registrá-la. A narrativa está apenas começando a se revelar mais intrigante. O livro de Adão e Eva, também conhecido como a contradição ou o conflito de Adão e Eva com Satanás, supostamente descreve os eventos após a expulsão do casal do Jardim do Éden. Neste relato, Satanás convence Adão e Eva de que o fruto proibido era, na verdade, benéfico para eles, contrariando a vontade divina. Satanás tentava persuadir Adão e Eva de que não podiam confiar em Deus. Acredita-se que o autor do livro de Adão e Eva foi um egípcio anônimo que inicialmente escreveu a narrativa em árabe. Com o tempo, a obra se difundiu para o sul e foi traduzida para o etíope.
Embora a data precisa de sua criação seja incerta, muitos estudiosos sugerem que ela foi composta algumas décadas antes do nascimento de Cristo. O livro foi traduzido para o inglês e publicado pela primeira vez no século XIX. O livro de Adão e Eva é dividido em 2 volumes. O primeiro detalha a fuga do casal do Éden e os desafios que enfrentaram por influência de Satanás. Revela também que Caim e Abel tinham irmãs gêmeas. Caim, apaixonado por sua própria gêmea, Lulua, cometeu fratricídio motivado pela contrariedade dos pais, que desejavam que ele casasse com a gêmea de Abel. O segundo livro narra a história dos patriarcas antes do dilúvio, incluindo como os descendentes de Sete viviam no Monte Hermon, até serem persuadidos a deixar o local pelas filhas de Caim e Janom, resultando na sua queda como anjos. A morte de Caim, assassinado por Lameque, o cego, e outros eventos até o nascimento de Noé também são descritos. No primeiro volume, há um episódio em que uma serpente pune Adão e Eva, mas é impedida por Deus, que a torna muda e a exila para a Índia. Satanás faz várias tentativas de destruir o casal, incluindo uma ocasião em que lança uma pedra sobre eles. Deus, porém, os salva e relaciona esse ato de salvação à futura ressurreição de Cristo. Deus também prevê vários eventos bíblicos futuros, incluindo a história de Noé e o dilúvio. O primeiro livro enfatiza a profunda tristeza e impotência de Adão após ser expulso do Éden. Quando Deus expulsou Adão do jardim, evitou colocá-lo na fronteira norte para que ele não estivesse próximo à água. Dessa forma, Adão e Eva não poderiam se lavar nela, removendo seus pecados e esquecendo as transgressões cometidas, bem como as punições associadas. Deus também não ficou satisfeito em deixar Adão morar ao sul do jardim, pois se o vento soprasse do norte, traria a Adão e Eva o delicioso cheiro das árvores do Éden. Assim, Deus decidiu não colocá-los lá, para que não sentissem o doce aroma das árvores, esquecessem seus pecados, encontrassem consolo pelo que haviam feito e não se limpassem de suas transgressões. A trama se torna mais complexa, então continue acompanhando para descobrir o desenrolar dos eventos, pois Deus é misericordioso e compassivo, governando todas as coisas com sabedoria. Deus fez Adão morar na fronteira oeste do jardim, onde a terra é vasta, ordenando-o a residir em uma caverna chamada Caverna dos Tesouros, situada abaixo do Éden. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, caminharam sem saber onde pisavam, e ao chegarem ao portão, viram a vasta terra diante deles, coberta de grandes e pequenas pedras e areia. Cheios de medo, tremeram e caíram de rosto no chão, como se estivessem mortos, pois, acostumados ao jardim exuberante, se depararam com um terreno estranho e desconhecido. Deus, movido por compaixão ao vê-los caídos diante do portão, enviou sua palavra para levantá-los e tirá-los desse estado de desespero. Adão e Eva choraram amargamente ao deixarem o jardim, sua primeira casa. Quando Adão viu sua própria carne alterada, sentiu uma dor profunda por tudo o que haviam feito. Caminharam suavemente até a caverna dos tesouros, e ao chegarem lá, Adão lamentou e disse a Eva: "Olhe para esta caverna, nossa prisão neste mundo e lugar de punição. Como ela se compara com o jardim? Como é estreita em comparação com o vasto espaço do Éden? Como esta rocha se compara com os bosques verdejantes? Como a escuridão da caverna se compara à luz do jardim? Como esta saliência rochosa pode nos abrigar comparada à misericórdia do Senhor que nos protegia? Como o solo pedregoso desta caverna se compara à terra fértil e cheia de árvores frutíferas do jardim?" Adão não queria entrar na caverna sob a rocha saliente, e só o fez porque se curvou às ordens de Deus, temendo ser novamente um transgressor se não obedecesse. Na manhã do 43º dia, eles saíram da caverna tristes e chorando.
Seus corpos estavam magros e ressecados pela fome, sede, jejum, oração e profunda tristeza devido à sua transgressão. Ao saírem da caverna, subiram a montanha a oeste do jardim, onde ficaram, oraram e buscaram o perdão de Deus para seus pecados. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus ouviu os lamentos de Adão e seus gemidos, e sua palavra veio a ele dizendo: Ó Adão, quando estavas no meu jardim, não conhecias fome, nem sede, nem fraqueza, nem sofrimento. Não havia magreza de carne ou mudança, nem o sono abandonava teus olhos. Mas desde que transgrediste e vieste para esta terra estranha, todos esses sofrimentos te alcançaram. Então Deus ordenou ao querubim que guardava o portão do jardim com uma espada de fogo para pegar alguns dos frutos das figueiras e dá-los a Adão. O querubim obedeceu, entrou no jardim e trouxe 2 figas em 2 ramos, cada uma pendurada em sua folha. Ele jogou as figas para Adão e Eva de longe, pois eles não podiam se aproximar do querubim por causa do fogo. Inicialmente, os anjos tremiam na presença de Adão e tinham medo dele, mas agora era Adão quem tremia diante dos anjos e os temia. Adão se aproximou e pegou uma figa, e Eva fez o mesmo, pegando a outra. Ao segurarem as figas, perceberam que eram das árvores onde haviam se escondido e choraram muito. Satanás e 10 de seus seguidores se transformaram em donzelas graciosas, diferentes das demais. Eles saíram do rio na presença de Adão e Eva e disseram entre si: Vamos olhar para as faces de Adão e Eva, que são humanos na terra, como são bonitos e diferentes de nossas faces. Aproximaram-se de Adão e Eva, cumprimentaram-nos e ficaram maravilhados com eles. Adão e Eva também os observaram e se maravilharam com sua beleza, perguntando-se: há outro mundo sob nós, com criaturas tão belas quanto estas? As donzelas responderam que eram criações abundantes. Então, Adão perguntou a elas como se multiplicavam. Elas explicaram que tinham maridos com quem se casavam e que geravam filhos, e esses filhos, ao crescerem, também se casavam e tinham filhos, aumentando assim sua descendência. Então, gritaram sobre o rio e chamaram seus maridos e filhos, que emergiram do rio e se juntaram a elas. Cada marido foi para sua esposa com seus filhos. Quando Adão e Eva os viram, ficaram mudos e maravilhados. As donzelas então disseram a Adão e Eva: Veja nossos maridos e filhos. Case-se, Eva, como nós casamos nossas esposas, e vocês terão filhos iguais. Isso era um artifício de Satanás para enganar Adão. Satanás pensou: Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore, dizendo que morreria se o fizesse. Mas Adão comeu, e Deus não o matou. Apenas decretou sua morte futura, junto com pragas e provações, até o dia em que ele morrer. Agora, se Adão se casar com Eva sem o comando de Deus, Deus o matará. No entanto, Adão foi tentado pelo fogo do pecado, mas conteve-se, temendo que, se seguisse o conselho de Satanás, Deus o mataria. Então, Adão e Eva se levantaram e oraram a Deus, enquanto Satanás e seus seguidores desciam ao rio. Após isso, Adão e Eva retornaram à caverna dos tesouros. Eles se levantaram e oraram a Deus naquela noite. Adão permaneceu em pé, orando, mas ainda não sabia como orar, devido por pensamentos em seu coração sobre seu casamento com Eva, e continuou assim até amanhã. Deus reconheceu os pensamentos e a oração de Adão e disse-lhe: Ó Adão, se ao menos tivesses essa precaução no início, antes de saíres do jardim para esta terra. Em seguida, Deus enviou seu anjo que havia trazido ouro, o anjo que havia trazido incenso e o anjo que havia trazido mirra para Adão, para que eles pudessem inferir que ele estava respeitando seu casamento com Eva. Então, os anjos disseram a Adão para pegar o ouro e dá-lo a Eva como presente de casamento e desposá-la com sua mão.
Em seguida, eles instruíram Adão e Eva a se levantarem e orarem por 40 dias e 40 noites, após o que Adão deveria se unir a Eva, pois esse seria um ato puro e sem mácula, e eles teriam filhos que multiplicariam e encheriam a terra. Adão e Eva aceitaram as palavras dos anjos, que partiram. Eles começaram a jejuar e orar até o fim dos 40 dias, e então se uniram conforme instruído. Desde que Adão deixou o jardim até se casar com Eva, passaram-se 223 dias, ou 7 meses e 13 dias. Assim, a guerra de Satanás contra Adão foi derrotada. Quando chegou o momento de Eva dar à luz, ela sofreu muito. Adão, entristecido, orou a Deus pedindo misericórdia para aliviar seu sofrimento. Deus ouviu a oração de Adão, olhou para sua serva Eva e a livrou, permitindo que ela desse à luz seu primogênito, junto com uma filha. Nos dias de Adão, depois de gerar Sete por 800 anos, ele teve muitos filhos e filhas. Adão se alegrou com o nascimento dos filhos de Eva. Ele cuidou de Eva na caverna até o fim de 8 dias, quando nomearam o filho Caim e a filha Lulua. O nome Caim significa odiador, pois ele odiava sua irmã no ventre de sua mãe, enquanto Lulua significa bela, por ser mais bela que sua mãe. Adão e Eva esperaram até que Caim e sua irmã completassem 40 dias de idade. Então, Adão disse a Eva: "Faremos uma oferta em nome das crianças." Eva concordou. "Faremos uma oferta para o filho primogênito e depois para a filha." Quando terminaram os dias de amamentação das crianças, Eva concebeu novamente e, ao término do período, deu à luz outro filho e filha, que foram nomeados Abel e Aimia. Então, ao fim de 40 dias, Adão fez uma oferta pelo filho, e ao completar 80 dias, ele fez outra oferta pela filha, assim como havia feito anteriormente por Caim e sua irmã Lulua. As crianças começaram a se fortalecer e crescer em estatura, mas Caim tinha um coração duro e dominava seu irmão mais novo. Enquanto isso, Abel possuía um coração manso e era obediente a seus pais. No segundo livro, os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6:2, são identificados como os descendentes de Sete, e as filhas dos homens como mulheres descendentes de Caim. Essas mulheres seduziram com sucesso a maioria dos setitas a descerem de sua montanha e se juntarem com os canitas no vale abaixo, sob a instigação de Ganom, filho de Lameque. Ganom inventou instrumentos musicais, geralmente atribuídos a Jubal, e também armas de guerra, geralmente atribuídas a Tubal-Caim. Os canitas, descendentes de Caim, o primeiro assassino, são descritos como extremamente perversos e inclinados a cometer assassinatos e incesto. Após seduzirem os setitas, seus descendentes se tornaram os Nefilins, os homens poderosos de Gênesis 6, que foram todos destruídos no dilúvio, conforme detalhado em outras obras como Enoque e Jubileus. A próxima parte deste vídeo mudará tudo o que você pensava sobre a diferença entre o livro de Gênesis e o livro de Adão e Eva. As histórias de criação têm cativado a humanidade por milênios, oferecendo explicações para nossa existência e o mundo ao nosso redor. Dentro da tradição judaico-cristã, duas narrativas primárias se destacam: o livro de Gênesis e o livro de Adão e Eva. Embora ambos compartilhem o conceito central de um Criador divino e o lugar da humanidade na criação, eles divergem significativamente, revelando perspectivas contrastantes sobre Deus, a humanidade e a natureza do bem e do mal. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, é tradicionalmente atribuído a Moisés. No entanto, a erudição moderna sugere uma autoria mais complexa, provavelmente compilada a partir de várias tradições orais ao longo de um longo período. Gênesis é central no judaísmo e no cristianismo, considerado divinamente inspirado e fundamental para ambas as fés. Por outro lado, o livro de Adão e Eva não faz parte da Bíblia hebraica nem do cânone cristão.
é considerado um texto extracanônico, o que significa que foi excluído da coleção oficial de escrituras. Existem várias versões do livro de Adão e Eva, com origens e conteúdos variados. Alguns estudiosos acreditam que ele se originou por volta do 1º século depois de Cristo, enquanto outros o situam em um período anterior. Embora não seja canônico, o livro de Adão e Eva influenciou várias tradições cristãs e interpretações da história da criação. As duas narrativas diferem marcadamente em suas representações da criação. Gênesis apresenta duas versões da criação em seus capítulos iniciais. A primeira, em Gênesis 1, descreve um processo majestoso e ordenado. Deus cria o mundo através de sua palavra, separando luz de escuridão, terra de água, e criando os céus e a terra em 6 dias. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus no 6º dia, destacando o lugar único da humanidade dentro da criação. A segunda narrativa, em Gênesis 2, oferece uma visão mais detalhada da criação do ser humano. Aqui, Deus molda Adão do pó da terra e o coloca no jardim do Éden, um paraíso exuberante repleto de plantas e animais. Deus, então, cria Eva a partir da costela de Adão, fornecendo-lhe uma companheira e ajudante. Esta narrativa enfatiza uma abordagem mais íntima e prática à criação, focando na conexão da humanidade com o mundo natural. Enquanto isso, o livro de Adão e Eva aprofunda ainda mais a criação de Adão, retratando Deus insuflando vida em uma figura de barro sem forma. O livro de Adão e Eva também aprofunda a criação do Éden, descrevendo-o como um paraíso pré-existente com todas as suas maravilhas já presentes. Ambas as narrativas apresentam a humanidade como uma criação única. Em Gênesis, a humanidade é criada à imagem de Deus, significando uma capacidade única para razão, moralidade e relacionamento com Deus. No entanto, não há menção de papéis específicos para homens e mulheres. No livro de Adão e Eva, esses papéis são bem definidos. Adão é retratado como forte e ativo, encarregado de cuidar do jardim, enquanto Eva é vista como mais passiva e curiosa. Essa ênfase em papéis diferenciados influenciou as interpretações das dinâmicas de gênero e hierarquia dentro de algumas tradições cristãs. O conceito da queda, a desobediência da humanidade a Deus, está presente em ambas as narrativas. Em Gênesis, a serpente tenta Eva a comer da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. E Eva compartilha o fruto com Adão, resultando na expulsão do casal do Éden. A serpente não é explicitamente identificada como Satanás em Gênesis, mas a narrativa sugere uma consequência clara. Os humanos perdem sua inocência e imortalidade, sendo sobrecarregados com mortalidade, labuta e dificuldade. No livro de Adão e Eva, a queda é descrita de forma mais elaborada. Aqui, a serpente aborda diretamente Eva, apelando ao seu desejo por conhecimento e igualdade com Deus. A narrativa enfatiza o papel de Eva na transgressão, retratando-a como a primeira a sucumbir à tentação. Além disso, introduz o conceito de vergonha e a necessidade de vestimenta. Em última análise, ambas as narrativas servem como advertências sobre as consequências da desobediência e as complexidades da natureza humana. Gênesis destaca o poder de Deus, a ordem e o lugar único da humanidade na criação, embora marcado pelo pecado. Já o livro de Adão e Eva foca mais nas motivações psicológicas por trás da transgressão e na introdução da vergonha e do sofrimento no mundo. Este texto foi usado para apoiar interpretações que enfatizam a responsabilidade feminina pelo pecado e a necessidade de dominação masculina. As diferenças entre essas narrativas têm gerado debates teológicos há séculos. Alguns as veem como complementares, oferecendo perspectivas diversas sobre o mesmo evento.
enquanto outros as consideram contraditórias, levantando questões sobre precisão e interpretação. Independentemente da visão adotada, essas histórias de criação contrastantes têm uma influência cultural e religiosa significativa, moldando compreensões da natureza humana, moralidade e nossa relação com o divino. Em um antigo manuscrito grego conhecido como o Testamento de Salomão, é narrada uma história sobre como o rei Salomão derrotou demônios e os obrigou a servi-lo. A história é contada do ponto de vista de Salomão. Enquanto estava erguendo o templo em Jerusalém, ele notou um jovem, filho do capataz dos construtores. Este jovem era um trabalhador altamente qualificado, então Salomão decidiu aumentar seu salário e suas recompensas em comparação com os demais. Contudo, apesar dessas melhorias, o jovem começou a enfraquecer, tornando-se magro e pálido. Certo dia, Salomão o convocou e perguntou se algo estava errado. Inicialmente, o jovem hesitou em falar, mas, quando pressionado, revelou: "Não sei se o senhor vai acreditar, ó rei, mas algo estranho tem acontecido comigo. Todas as noites, quando vou para a cama, algo vem e suga meu polegar direito e rouba minha comida. Sinto que está drenando todas as minhas forças e acredito que seja um espírito maligno." Ao ouvir isso, comecei a refletir profundamente e consultei os textos antigos. Rezei por uma solução para libertar o jovem da influência do demônio. Após alguns dias, um anjo apareceu trazendo um anel com uma pedra. A pedra tinha uma inscrição conhecida como Pentala e continha um nome que não pode ser pronunciado. O anjo me orientou sobre como usar o anel. Na manhã seguinte, chamei o jovem e lhe entreguei o anel dizendo: "Receba isto e esta noite, quando a entidade aparecer, jogue o anel sobre ela e diga: pela força deste nome, o rei Salomão te convoca. Depois levante-se e venha correndo para mim e não tema o que o demônio possa dizer." Naquela noite, como de costume, o demônio maligno Horus apareceu no quarto do jovem, com a intenção de drenar seu sangue e roubar sua comida. No entanto, o jovem se lembrou das minhas instruções, lançou o anel sobre o demônio e disse: "Venha, pois Salomão te convoca." Em seguida, correu para o meu palácio. O demônio gritou atrás dele: "Jovem, o que você fez? Deixe-me ter o anel e eu lhe oferecerei o ouro escondido da terra. Tire-o e não me leve diante de Salomão." Mas o jovem ignorou o demônio, correu para o palácio e me informou: "Ó rei, trouxe o espírito conforme suas instruções. Ele está lá fora, diante da porta, gritando e prometendo os tesouros ocultos da terra, se eu não o forçar a vir até você." Levantei-me do meu trono e fui até o pátio, onde encontrei a entidade na forma de uma chama de fogo, visivelmente tremendo e encolhendo-se. Coloquei-me sobre a criatura e perguntei: "Qual é o seu nome?" A entidade respondeu: "Instruí Horus, utilizando o poder do anel, a revelar como eu poderia forçá-lo a se submeter a mim. Horus forneceu informações sobre sua residência, os métodos que utilizava para causar aflição aos homens e todos os detalhes que eu solicitei. Em seguida, utilizei o anel para selar a entidade e a designar para a tarefa de cortar pedras para a construção do templo. Após refletir sobre os próximos passos, convoquei Horus e entreguei-lhe o anel, orientando-o a trazer Belzebu, o líder dos demônios, para comparecer diante de mim. Horus foi até Belzebu, encontrou-o em seu trono e anunciou: "Salomão o convocou." Com desdém, Belzebu respondeu: "Quem é esse Salomão de quem você fala?" Horus então jogou o anel sobre Belzebu e repetiu: "Salomão o convocou." Belzebu rugiu e disparou uma grande chama de fogo, mas teve que se levantar e seguir Horus até mim. Ao vê-lo, agradeci ao Altíssimo por me conceder domínio sobre os demônios. Falei severamente com Belzebu, que prometeu trazer todos os demônios diante de mim, tornando-os obedientes às minhas ordens. Nomeei Belzebu para cortar blocos de mármore para a construção do templo. Ao ver seu líder trabalhando como um escravo, os outros demônios ficaram aterrorizados. Então chamei vários demônios principais, um por um, e os perguntei sobre suas ações, as doenças que causavam, os segredos que conheciam e como poderiam ser controlados. Após suas respostas, eu os prendi e os coloquei para trabalhar na construção do templo. Os demônios apareceram sob diversas formas. Um como uma bela mulher com um pé em forma de casco de burro, outro como um homem sem cabeça com uma chama de fogo saindo do pescoço, e outro como um grande cachorro. Prendi o homem sem cabeça e o cachorro juntos, e a chama do cachorro forneceu luz aos trabalhadores durante a noite. Havia também dragões,
um com 3 cabeças e outro com cabeça de homem. Outro demônio tinha um rosto que brilhava com uma luz verde, cabelos semelhantes a serpentes e um corpo de escuridão. Havia ainda um demônio com a aparência de um homem moreno, olhos brilhantes e uma espada desembainhada, que alegava ser o espírito de um gigante antigo que pereceu no dilúvio. Alguns demônios não tinham forma visível, apenas se manifestavam por vozes. Eu tinha controle sobre todos eles e os assignava a tarefas como transportar água, fabricar cordas, derreter ouro e prata e levantar pedras. Com a ajuda desses demônios, o templo foi construído rapidamente. E eu, Salomão, desfrutei de grande honra, paz e tranquilidade em meu reino. Reis e príncipes de todos os lugares vinham me visitar, trazendo presentes preciosos, e meu reino foi altamente exaltado. Certa vez, enquanto estava sentado em meu trono no palácio com Horus, o demônio ao meu lado, um de meus trabalhadores, se apresentou a mim. Ele se prostrou e pediu justiça contra seu filho, que o maltratava, agredia e arrancava seus cabelos. Senti pena do idoso e mandei chamar o filho. Este negou as acusações, afirmando: "Não sou tão cruel a ponto de bater em meu pai. Eu não fiz isso." Ordenei que ele se retirasse e pedi ao pai para tentar se reconciliar com o filho. No entanto, o velho insistiu na morte do jovem. Confuso, estava prestes a decidir contra o filho quando notei Horus rindo. Perguntei a ele a razão do riso e ele respondeu: "Desculpe-me, ó rei, não estava rindo de você, mas do velho. Ele está planejando a morte do filho, mas o jovem adoecerá e morrerá em 3 dias. Perguntei a Horus se isso era verdade e ele confirmou. Então instruí o velho e seu filho a tentarem se reconciliar e a voltarem a mim em 3 dias, oferecendo-lhes comida de minha mesa. Eles aceitaram e partiram. Após 3 dias, o velho retornou em luto, informando que havia enterrado seu filho. Perguntei a Horus como ele sabia desses eventos, e ele explicou que os espíritos podem ascender ao céu e ouvir os decretos divinos sobre o destino das pessoas. Quando esses espíritos descem, são confundidos com estrelas cadentes. Naquele período, recebi uma mensagem do rei Adarus da Arábia, solicitando auxílio para lidar com um vento venenoso que estava matando pessoas e animais. Em troca de ajuda, ele ofereceu tributos e paz caso eu conseguisse capturar o espírito responsável pelo vento. Entreguei a carta ao meu conselheiro principal pedindo que a lembrasse em 1 semana. Depois de refletir sobre o pedido, instruí um servo a preparar um camelo e um odre de vinho vazio, que tinha as partes superiores das 4 pernas costuradas, mantendo o pescoço aberto. Entreguei o anel ao servo e mandei que fosse à Arábia, onde o vento venenoso se manifestava, e usasse o anel para capturar o demônio responsável. O servo teve sucesso na missão e o vento cessou, recebendo a gratidão do rei Salomão e presentes dos árabes. Salomão então designou o demônio capturado, Éfus, para levantar uma pedra pesada para a construção do templo. Éfus cumpriu a tarefa e trouxe outro poderoso demônio do Mar Vermelho para ajudar a erguer um grande pilar. Temendo o poder desses demônios, Salomão os prendeu no ar, onde permanecem segurando o pilar, visível no céu como uma constelação, possivelmente a Via Láctea. Salomão descobriu que o demônio do Mar Vermelho havia se oposto a Moisés no Egito e ajudado os magos do faraó. Esse demônio permaneceu aprisionado no mar até ser libertado por Éfus. Sob o serviço dos demônios, o reino de Salomão prosperou. No entanto, mais tarde ele se apaixonou por uma mulher jebuseia que exigia que ele adorasse seus deuses para que pudessem se casar. Salomão relutantemente adorou Maloque, o que resultou na perda de sua sabedoria e glória. Ele construiu templos para deuses falsos e se tornou um exemplo de advertência. Salomão escreveu este testamento para alertar as pessoas sobre a importância de considerar seu fim, assim como seu começo. Se você gostou desta história e deseja mais relatos fascinantes, clique em curtir e inscrever-se, e nos conte nos comentários de qual país você está assistindo.